Ela foi obrigada a casar no lugar da irmã. O que parecia um castigo se tornou sua maior vitória. Esta é a história de uma jovem que perdeu tudo, mas ganhou algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Meu nome é Sofia, e eu nunca imaginei que minha vida mudaria completamente em uma única noite. Tudo começou quando minha família perdeu tudo. Meu pai tinha um pequeno negócio, nada muito grande, mas era o suficiente para nos manter. Até que uma série de dívidas e investimentos ruins nos levaram à falência. Eu lembro do dia em que tudo desmoronou. Meu pai sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, chorando. Minha mãe tentando consolá-lo, mas ela mesma estava desesperada. E minha irmã mais velha, Helena, a perfeita Helena, estava apavorada porque seu casamento de conto de fadas estava prestes a desmoronar junto com tudo. Helena estava noiva de um homem chamado Rafael Montenegro, um empresário rico, poderoso, dono de uma fortuna que nossa família jamais conseguiria imaginar. O casamento tinha sido arranjado meses antes, quando ainda tínhamos algum dinheiro, algum status. Era um acordo entre famílias, negócios. Mas agora que não tínhamos mais nada, Helena entrou em pânico. E foi aí que tudo mudou para mim. Era uma noite fria de sexta-feira, quando minha mãe entrou no meu quarto. Ela não bateu na porta, só entrou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentou na minha cama e pegou minha mão. Eu já sabia que algo terrível estava por vir. "Sofia", ela disse, sua voz trêmula, "precisamos de você. A família precisa de você." Eu não entendi no começo. Minha mãe explicou que Helena tinha fugido. Simplesmente desapareceu na noite anterior, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia casar com um homem que não amava, que não queria viver uma mentira. Ela tinha ido embora com um namorado secreto que mantinha há meses. O casamento estava marcado para daquela há 2 semanas. Os Montenegro já tinham investido milhões na cerimônia, e o acordo entre as famílias incluía uma cláusula. Se o casamento não acontecesse, minha família seria processada e perderíamos até mesmo a casa onde morávamos. "Você precisa casar no lugar dela", minha mãe disse, e meu mundo desabou naquele momento. Eu? Eu mal tinha 23 anos. Nunca tinha namorado seriamente. Passava meus dias estudando, trabalhando em meio período numa biblioteca, sonhando em terminar minha faculdade de literatura. E agora, queriam que eu casasse com um estranho para salvar a família. "Mas eu não tenho escolha, tenho?" Eu perguntei, já sabendo a resposta. Minha mãe apenas chorou mais forte e me abraçou. Naquele momento, eu decidi. Eu faria isso. Não porque queria, mas porque era a única forma de proteger as pessoas que eu amava. Os dias seguintes foram um borrão. Conheci Rafael apenas 2 vezes antes do casamento. Na primeira vez, ele mal olhou para mim. Estava ao telefone, resolvendo negócios, enquanto eu estava ali, nervosa, tentando encontrar algo para dizer. Quando finalmente desligou, ele me olhou de cima a baixo com desdém. "Você não é nada parecida com sua irmã", ele disse friamente. "Desculpe desapontá-lo", eu respondi, tentando manter a voz firme. Ele deu um sorriso amargo. "Vamos deixar uma coisa clara. Este casamento é apenas um contrato. Você vai viver na minha casa, levar meu sobrenome, mas não espere nada além disso. Eu nunca vou te amar. Nunca." Suas palavras cortaram fundo, mas eu engoli o orgulho e apenas assenti. O que mais eu poderia fazer? O dia do casamento chegou rápido demais. Eu estava usando o vestido que tinha sido feito para Helena. Tiveram que fazer ajustes às pressas, porque ela era mais alta e mais magra que eu. O vestido ficou bonito, mas eu me sentia como uma impostora. Caminhei até o altar sozinha. Meu pai estava tão envergonhado que nem conseguiu me acompanhar. As pessoas na igreja olhavam para mim com curiosidade e sussurros. Todo mundo sabia que eu não era a noiva original. Eu era apenas a substituta.
Rafael estava no altar, impecável em seu terno sob medida, seu rosto uma máscara de indiferença. Quando trocamos os votos, sua voz era fria, mecânica, e quando chegou a hora do beijo, foi apenas um toque rápido nos lábios, sem nenhuma emoção. A festa foi uma tortura. Eu sorri para as fotos, agradeci os convidados, mas por dentro estava destruída, e Rafael passou a noite inteira conversando com seus associados, me ignorando completamente. Quando finalmente chegamos à mansão Montenegro, eu estava exausta. A propriedade era enorme, com jardins imensos, uma piscina que parecia não ter fim e uma casa que mais parecia um museu. Tudo era luxuoso, frio e intimidador. Seu quarto é no segundo andar, Rafael disse quando entramos. Terceira porta à esquerda. Não me incomode, a menos que seja absolutamente necessário. E nosso quarto? Eu perguntei, já sabendo que era uma pergunta estúpida. Ele riu sem humor. Você realmente achou que dormiríamos juntos? Isso é um casamento de negócios, Sofia. Nada mais. E ele se virou e foi embora, me deixando sozinha no hall de entrada daquela mansão gigantesca. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu vivia como uma fantasma naquela casa. Rafael saía cedo e voltava tarde. Quando nos cruzávamos, ele mal falava comigo. Os empregados me tratavam com educação, mas eu sentia o julgamento em seus olhos. Eu era a noiva substituta, a que não era boa o suficiente. A pior parte era a mãe de Rafael, Beatriz Montenegro. Uma mulher elegante, fria como gelo, que deixava claro em cada olhar que eu era uma decepção. Ela vinha jantar na mansão toda semana, e esses jantares eram verdadeiras torturas. Helena era tão mais refinada, ela dizia, tomando um gole do vinho caro. Ela sabia se comportar em sociedade. Você é muito comum. Eu apertava os punhos debaixo da mesa, mas não respondia. O que eu poderia dizer? Ela estava certa. Eu era comum. Eu não tinha sido criada para aquele mundo. Um dia, Beatriz trouxe fotos de Helena. Espalhou sobre a mesa durante o jantar, enquanto Rafael estava presente. Veja como ela era linda. Beatriz suspirou dramaticamente. Tão elegante, tão perfeita. Você nunca será como ela, Sofia. Nunca. Eu senti as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a chorar na frente delas. Olhei para Rafael, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas continuou comendo, como se não tivesse ouvido nada. Naquela noite, eu chorei sozinha no meu quarto. Chorei por tudo que tinha perdido. Minha liberdade, meus sonhos, minha dignidade. Mas, no fundo, uma pequena parte de mim se recusava a desistir. Se eles queriam me quebrar, eu não deixaria. As semanas se transformaram em meses, e eu comecei a encontrar pequenas formas de sobreviver. Passei a acordar cedo e caminhar pelos jardins. Era o único momento de paz que eu tinha. Comecei a conversar com os empregados, especialmente com a senhora Rosa, a cozinheira, que tinha um coração gentil. Você é muito forte, querida, Rosa me disse um dia enquanto tomávamos chá na cozinha. Mais forte do que eles imaginam. Eu não me sinto forte, admiti. Força não é sobre não sentir dor, ela respondeu sabiamente. É sobre continuar, mesmo quando dói. Essas palavras ficaram comigo. E eu decidi que, mesmo naquele casamento sem amor, eu encontraria uma forma de viver, não apenas existir. Comecei a me voluntariar em projetos sociais na cidade. Era algo que eu sempre quis fazer. Trabalhei em asilos, orfanatos, centros comunitários. Pela primeira vez em meses, eu me sentia útil, me sentia humana novamente. Rafael nunca perguntou sobre minhas atividades. Ele continuava distante, frio, mas eu notei que ele começou a olhar para mim de forma diferente. Não com carinho, mas com curiosidade, como se estivesse tentando entender quem eu realmente era. Tudo mudou numa noite de tempestade.
Rafael chegou em casa mais cedo que o normal, encharcado e visivelmente perturbado. Ele tinha tido um dia terrível nos negócios, algo sobre um acordo que tinha dado errado. Normalmente ele se trancava no escritório nessas situações, mas dessa vez ele veio até a sala onde eu estava lendo. "Posso sentar?" ele perguntou, e foi tão incomum que eu quase deixei o livro cair. "Claro", eu disse, afastando-me para dar espaço no sofá. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o som da chuva batendo nas janelas. E então ele falou. "Por que você faz isso?" ele perguntou. "Fazer o quê?" "Todo esse trabalho voluntário. Ajudar pessoas que você nem conhece. Você não precisa fazer isso." Eu fechei meu livro e olhei para ele. "Eu faço porque me faz sentir que minha vida tem significado. Porque mesmo que este casamento seja uma mentira, eu ainda posso fazer diferença no mundo." Ele me olhou por um longo momento e pela primeira vez vi algo além de frieza em seus olhos. Era confusão, talvez até admiração. "Você é estranha", ele disse finalmente. "Eu sei", respondi com um pequeno sorriso. E algo mudou naquela noite. Não foi amor à primeira vista. Não foi nada dramático. Mas foi o começo de algo. Rafael começou a chegar mais cedo em casa. Jantávamos juntos e ele fazia perguntas sobre meu dia. No começo, eram conversas superficiais, mas aos poucos foram se aprofundando. Ele me contou sobre a pressão de administrar o Império Montenegro, sobre as expectativas impossíveis de sua mãe, sobre como ele nunca tinha tido escolha sobre nada em sua vida, incluindo seu casamento. "Eu nunca quis me casar", ele admitiu uma noite, "mas minha mãe insistiu, disse que era meu dever para com a família." "Eu entendo", eu disse suavemente. "Eu também não escolhi isso." Ele riu sem humor. "Mas você está lidando com isso muito melhor do que eu." "Estou apenas tentando sobreviver", admiti. "Você está fazendo mais do que isso", ele disse, e havia algo novo em sua voz. "Respeito." Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Rafael e eu não éramos exatamente amigos, mas não éramos mais estranhos. Começamos a assistir filmes juntos à noite. Ele me mostrou sua coleção de livros raros e descobrimos que compartilhávamos o amor pela literatura. Ele até começou a me acompanhar em algumas atividades voluntárias. A primeira vez que ele foi comigo ao orfanato, eu não acreditei. Ele apareceu de manhã, vestido casualmente, algo que eu nunca tinha visto. "Posso ir com você?" ele perguntou, quase timidamente. No orfanato, eu o vi de uma forma completamente diferente. Ele brincou com as crianças, doou uma quantia absurda de dinheiro e, pela primeira vez, eu vi um sorriso genuíno em seu rosto. "Por que você nunca me mostrou esse lado antes?" Eu perguntei quando estávamos voltando para casa. Ele ficou em silêncio por um momento, porque eu não sabia que ele ainda existia. A transformação de Rafael foi gradual, mas profunda. Ele começou a me defender quando sua mãe fazia comentários cruéis. Começou a me incluir em eventos sociais, me apresentando não como a substituta, mas como sua esposa. E então, numa noite, tudo mudou de vez. Estávamos jantando, apenas nós dois, quando ele de repente largou os talheres e me olhou diretamente nos olhos. "Sofia, eu preciso te dizer algo." Meu coração acelerou. "O quê?" Eu estava errado, sobre tudo. Sobre você, sobre este casamento, sobre o que eu pensava que queria na vida. Ele se levantou e veio até mim, ajoelhando-se ao meu lado. "Quando você chegou na minha vida, eu achei que era o fim de tudo. Mas você não foi o fim, você foi o começo. Você me mostrou que existe mais na vida do que dinheiro e poder. Você me mostrou bondade, força, propósito." "Rafael", eu sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a cair. "Eu me apaixonei por você, Sofia, não porque você era conveniente
ou porque este casamento tinha que funcionar, mas porque você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. E eu sou um idiota por ter demorado tanto para perceber isso. Ele pegou minha mão. Eu sei que não mereço, mas você poderia me dar uma chance real de sermos um casal de verdade? Eu não conseguia falar. Apenas assenti, chorando, e ele me puxou para um abraço. E pela primeira vez desde que nos casamos, eu senti que estava em casa. Nossa história não foi fácil. Ainda tivemos que lidar com a desaprovação de Beatriz, que levou meses para finalmente aceitar que eu não ia a lugar nenhum. Tivemos que reconstruir nossa relação do zero, aprender a confiar um no outro, a ser vulneráveis. Mas valeu a pena cada momento difícil. 1 ano depois daquela noite, Rafael organizou uma surpresa para mim. Ele me levou de olhos vendados para algum lugar. E quando finalmente pude ver, estava numa praia deserta ao pôr do sol. Havia velas por toda parte, flores, música tocando suavemente. "O que é isso?" eu perguntei confusa. "Nosso casamento de verdade", ele disse. "O outro foi apenas um contrato. Este é nosso dia." E ali, apenas nós dois, sem testemunhas, sem pressão, sem obrigações, trocamos votos novamente. Mas dessa vez, cada palavra era real, cada promessa era verdadeira. "Eu prometo te amar todos os dias", ele disse com lágrimas nos olhos. "Não porque tenho que amar, mas porque escolho amar. E eu prometo nunca desistir de nós", eu respondi. "Mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer impossível." Quando nos beijamos, foi como se fosse a primeira vez. E, de certa forma, era. Hoje, quando olho para trás, para aquela garota assustada que aceitou casar com um estranho para salvar sua família, eu mal a reconheço. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu me tornei mais forte, mais confiante, mais eu mesma. E Rafael? Ele não é mais o homem frio e distante que conheci. Ele é meu melhor amigo, meu parceiro, meu amor. Nossa história começou como um sacrifício, mas se transformou na maior bênção da minha vida. Porque às vezes, as coisas mais difíceis são as que nos trazem as maiores recompensas. Eu era apenas a noiva substituta, a segunda opção, a que não era boa o suficiente. Mas descobri algo importante. Eu nunca fui uma substituta. Eu sempre fui exatamente quem eu precisava ser. E no final, não foi o casamento que me mudou. Fui eu quem mudou o casamento. Esta é minha história. A história de como o maior sacrifício da minha vida se tornou minha maior vitória. De como o amor pode crescer até mesmo nos lugares mais improváveis. E de como, às vezes, ser escolhida em segundo lugar pode ser ainda melhor do que ser a primeira escolha. Porque, no final, Rafael não me escolheu por obrigação. Ele me escolheu por amor. E isso fez toda a diferença. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.